Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Petrobras, né? Tiveram notícias recentes aí sobre a empresa que alteraram bastante coisa, na minha opinião, e eu vou trazer isso aqui para vocês e quero saber a opinião de vocês também sobre esse assunto, né? Eu vou te pedir já para deixar um like nesse vídeo aqui. A maioria das pessoas gosta do vídeo e acaba esquecendo de deixar um like, né? Sai sem deixar o like, então deixa o like agora. Se você não gostar, depois você tira o like, não tem problema. Mas faz isso aí para ajudar o canal e não esquecer, tá bom? Petrobras, né? Quem se lembra aí da Petrobras de 2016, tá? Eu me lembro muito bem dessa empresa em 2016, porque foi uma época muito icônica pessoalmente aqui, né? Para minha vida. Eu estava começando a trabalhar lá no banco, né? Trabalhei num banco grande lá em São Paulo, inclusive na asset de um banco grande lá em São Paulo. E nessa época eu estava começando a juntar um dinheirinho ali e tudo, né? Estava começando a ganhar dinheiro, juntar dinheiro e estava começando a pensar em investimentos. Então nessa época eu não entendia muito de mercado, né? Estava começando a vida ali, mas estava começando a buscar locais para investir o meu dinheiro, né? Onde é que eu poderia investir meu dinheiro, tá? E eu me lembro muito bem que a gente estava numa crise muito profunda, né? 2015 e 2016 foram anos muito difíceis para o Brasil. E eu estava lá começando aquele trabalho e me lembro que foram 2 anos de PIB muito negativo, a bolsa estava muito mal, assim, ninguém nem falava em bolsa de valores, né? E eu lembro de ver notícias da ação da Petrobras valendo ali, se eu não me engano, era 5 ou 6 reais, tá? E passou pela minha cabeça a ideia de, nossa, mas caiu muito, muito mesmo. Será que não faz sentido comprar agora, né? Depois que caiu tanto assim? Porque parece estar muito barato, não é possível, né? E eu me lembro que conversando sobre isso com algumas pessoas, muitas pessoas falavam, cara, eu tomaria cuidado, porque tem um risco sério da Petrobras quebrar, tá? Então, essa ideia, né, apesar de hoje parecer muito absurda, tinha gente que falava disso nessa época, né? Não, a Petrobras está numa situação muito horrível, né? Os balanços estão muito ruins, a empresa é extremamente endividada, né? E está cheio de escândalos de corrupção e tudo mais, então não é um bom momento aí para investir nessa empresa, porque a gente não sabe o que vai acontecer, pode ser que ela quebre, pode ser que ela, enfim. Então tinha esse papo aí, e na época, como eu não entendia também muito bem dos mercados e tinha toda essa confusão, eu resolvi não investir em Petrobras, tá? Olhando em retrospecto, né, olhar o gráfico sempre para a esquerda é muito mais fácil, né, porque as coisas já aconteceram. Então, olhando em retrospecto, foi uma decisão ruim. Se tivesse investido na Petrobras, né, naquela época, vou até botar o gráfico aqui na tela para vocês verem, ó. E foi mais ou menos nessa época aqui, ó, início de 2016, né, me lembro que a ação ali custava uns 5, 6 reais, já não está mais o mesmo preço desse gráfico aqui, porque ele está ajustado aí para os dividendos, né, então a mínima aqui que a gente vai olhar, né, o preço ajustado é cerca de R$1,50, né, bem diferente. Mas quem investiu aqui na mínima a R$1,50 já teve uma valorização, né, nesses últimos, 7 anos, de cerca de 2.300%, tá? Ou seja, uma valorização realmente extraordinária, né? Cerca de 23 vezes aí o dinheiro investido, ou seja, impressionante. Bom, eu resolvi não investir nessa época, mas de fato era uma empresa completamente diferente do que é a empresa hoje, né? Era uma empresa cheia de políticos lá dentro, cheia de escândalos de corrupção. Por um tempo foi, se eu não me engano, tá? Mas eu me lembro de ver isso, que foi a empresa mais endividada do planeta, então tinha uma dívida realmente muito, muito grande, preocupante, tá? E era uma empresa que só caía na bolsa há anos e anos e anos, tinha prejuízos, né, nas suas demonstrações de resultado, então era uma empresa bem diferente, né? E dessa época aí para frente, né, depois que teve todos os escândalos lá, tudo aquilo, a gente teve escândalos políticos aqui também, né? Teve o impeachment, mudou o governo, mudou tudo. Aconteceram avanços muito importantes, né? Não só para a Petrobras, mas para diversas estatais, né? Um desses avanços que foi extremamente importante foi a lei das estatais, tá? E nessa lei lá tem algumas restrições para você indicar conselheiros, diretores, enfim, altas cúpulas de estatais, né? E essa lei foi bastante importante porque definiu isso, né? E criou várias travas para você não conseguir botar políticos lá dentro das estatais, estabeleceu várias travas para você não colocar pessoas politicamente expostas, vamos dizer assim, lá nesses conselhos, né? Pessoas que eram dirigentes de partidos ou que ajudaram em campanhas. Então, foram travas muito importantes, tá? Para as estatais. E, concomitante com isso, né?
a própria empresa, né, a Petrobras, fez alterações lá no seu estatuto, tá? E dificultou também, né, que houvessem esse tipo de ingerência, né? Então melhorou bastante a governança da Petrobras dessa época para cá, tá? Então teve vários avanços institucionais importantes nessa época, tá? Mas isso era até recentemente, né? Pelo jeito, tem gente querendo mexer nesses avanços institucionais que a empresa teve. Você certamente acompanhou os últimos pregões aí, o que tem acontecido na Petrobras, e viu que nesses últimos 2 ou 3 pregões aí, a Petrobras teve uma queda muito, muito expressiva, tá? Isso aconteceu por causa de algumas notícias que saíram e que a gente vai conversar sobre elas aqui agora, principalmente 2 mudanças que são bastante importantes e que vão afetar bastante aí a Petrobras. Então, vamos começar com um pouquinho de história, né? Teve essa lei das estatais que foi criada com esse objetivo, né, de sanar um pouco desses vícios que tinha nas indicações aí de dirigentes e conselheiros de empresas públicas, tá? E aí, o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, entrou lá no STF com questionamento sobre essa lei, né? Pediu para questionar alguns pontos dessa lei das estatais. Inclusive eu trouxe a notícia aqui, Lewandowski concede liminar que reduz travas na nomeação de políticos em estatais, tá? Então, pulando aqui para a parte que interessa, né? Fala aqui, ó, o PCdoB buscou o STF em dezembro de 2022 para questionar pontos da lei das estatais. E na sexta-feira passada, em plenário, o tribunal começou a analisar o caso. Mais um pedido de vista do ministro André Mendonça, após o voto de Lewandowski, interrompeu a análise. Ou seja, estavam analisando esses pontos que o PCdoB pediu para revisar, né, questionou esses pontos lá da lei das estatais. O André Mendonça pediu vistas, isso para o julgamento lá, né, e interrompeu a análise desses pontos, tá? E o que acontece? Tinha uma assembleia chegando da Petrobras para fazer indicação de novos dirigentes, né? Então o que aconteceu? Nessa quinta-feira, isso aqui foi em março, tá? Lewandowski alegou perigo de demora para conceder a liminar e, na prática, ignora o pedido de vista de Mendonça. Ou seja, ele deu uma liminar, falou, olha, Petrobras, escolha aí os seus dirigentes, os conselheiros, seus diretores, né, o que quer que você tenha que escolher aí, tá? E enquanto esse julgamento está rolando, você está livre para fazer essa escolha e depois a gente vê o que vai ser decidido aqui sobre esses questionamentos, tá? Então, ó, ele justificou a medida sob o argumento de que a eleição de administradores e membros do Conselho de Administração da Sociedade de Economia Mista está próxima e poderia não haver tempo hábil para decisão sobre o caso. A eleição dos administradores deve ocorrer em Assembleias Gerais Ordinárias, cuja realização é obrigatória, tarará. O prazo se encerrava em 30 de abril. E o Lewandowski falou assim, ó, a alegação de que os dispositivos impugnados servem para reduzir o risco de captura da empresa estatal por interesses político-partidários ou sindicais, fator supostamente responsável por alguns casos notórios de corrupção, não se sustenta, né? Então, essa foi a decisão que aconteceu lá em março. A Petrobras ganhou essa liminar, fez as suas indicações, tá? Mais recentemente, o que aconteceu? Teve um deputado que chama Leonardo Siqueira, lá de São Paulo, né, do Partido Novo. Olha só. Isso porque o deputado Leonardo Siqueira, do Partido Novo de São Paulo, entrou com uma ação popular pedindo o afastamento de 3 membros conselheiros da Petrobras, argumentando que as nomeações eram irregulares por não seguirem o estatuto da estatal, ainda que respaldados por essa liminar. Então, o que aconteceu? A Petrobras fez lá as indicações, tá? Respaldadas por essa liminar, que permitia que eles fizessem as indicações a despeito lá da lei das estatais, mas o Leonardo Siqueira, esse deputado aqui, está afirmando que, apesar de ter tido essa liminar sobre a lei das estatais, o estatuto da Petrobras, que a empresa ainda tem que seguir, não permitia essas indicações. Então essas indicações ainda são irregulares, porque apesar de obedecerem a lei lá, elas não obedeceriam o estatuto da empresa, tá? Então, por causa disso, né, aqui, ó, os analistas destacam que após a liminar do Lewandowski, a mudança proposta no estatuto da Petrobras foi muito provavelmente acionada como um mecanismo de defesa. Ou seja, o que está acontecendo, né? Tinha a lei das estatais, o pessoal queria fazer uma indicaçãozinha ali que, em teoria, não podia. Aconteceu um questionamento no STF sobre essa lei, né? O André Mendonça pediu vista, o Lewandowski falou, não, então enquanto você está tendo a vista aí, pode fazer as indicações, depois a gente decide isso aqui.
um deputado do Novo, o Leonardo Siqueira, entrou com uma ação popular, né, pedindo o afastamento desses conselheiros, porque apesar de estar respaldado pela liminar, ainda tinha o estatuto que proibia, né? E aí a empresa falou, bom, então vamos mudar o estatuto, né? Então basicamente é isso que está acontecendo aqui, né? Ou pelo menos o que dá a entender, tá, pessoal? Não sei o que aconteceu nas reuniões fechadas lá, o que os conselheiros conversam, os diretores, nem nada assim, mas o organizado aqui dessas notícias parece bastante que é isso que está acontecendo, né? Que até a notícia fala aqui, né? Os analistas destacam que muito provavelmente, né, essa mudança foi acionada como um mecanismo de defesa, ou seja, para se proteger dessa ação popular aqui que visa afastar esses conselheiros, tá? Bom, se isso é verdade ou não, só o tempo dirá, a gente não consegue saber, né? Mas o fato é que existe esse fato aqui. Então, está havendo mudanças no conselho da Petrobras, né? O conselho de administração da Petrobras aprovou a apresentação de proposta de revisão de seu estatuto, que visa eliminar determinadas restrições para indicações de membros da alta cúpula, beleza? A medida, na visão de analistas e de acordo com duas fontes a par das discussões ouvidas pela Reuters, poderá abrir caminho para a entrada de políticos na empresa. Tá? Então é isso que está acontecendo. E tem duas mudanças importantes. A primeira é essa aqui, né? Pelo jeito, estão querendo flexibilizar o estatuto e também, pelo jeito, estão querendo mudar isso na lei das estatais para que políticos consigam entrar de novo dentro aqui da Petrobras. Tá? Isso é um caso muito sério porque a gente viu muito bem o que aconteceu da última vez que a gente teve indicações políticas muito fortes lá na Petrobras, né? Dirigentes, conselheiros, diretores da Petrobras alinhados com políticos, com partidos, né? A gente viu muito bem no que isso deu, todo mundo conhece o caso que aconteceu e que acabou culminando nos eventos lá de 2016. Uma coisa meio perigosa na minha humilde opinião. E tem uma segunda coisa que estão tentando fazer, que é mudar a regra de distribuição de dividendos, tá? Então a notícia segue aqui, ó. A proposta apresentada também inclui a criação de uma reserva de remuneração de capital. Teria como objetivo buscar um meio de reservar recursos que excedam os 45% do fluxo de caixa livre previsto na política para a distribuição mínima de dividendos. Ou seja, passou de um certo patamar ali de fluxo de caixa, a empresa tem que distribuir esse dinheiro para os acionistas. Inclusive, o maior acionista da Petrobras disparado é o próprio Estado, tá? Que recebe esses dividendos, esse dinheiro vai para o orçamento público lá, tá? E aí o pessoal quer mudar isso, fala, poxa, quando passa dos 45% aqui do fluxo de caixa livre, o pessoal tem que distribuir dividendo. Ou seja, o dinheiro não fica na Petrobras, né? Ele é distribuído para os acionistas. Então eles estão querendo criar essa reserva de remuneração de capital, né? E essa parte excedente seria direcionada para investimentos e não mais para remunerar acionistas. Também segundo as fontes ouvidas pela agência, o que levaria a uma revisão das projeções para os proventos da estatal por diversas casas que contavam com o pagamento de dividendos extraordinários. Ou seja, o que eles querem fazer? Olha, ao invés de distribuir esses dividendos para o Estado, para os acionistas, né, para todo mundo que tem as ações da Petrobras, vamos manter esse dinheiro aqui dentro da empresa. A gente cria um fundo aqui, né, uma reserva, na verdade, né, reserva de remuneração de capital. A gente cria essa reserva aqui, deixa o dinheiro aqui, né, e não distribui esse dinheiro. E aí a gente vai usar esse dinheiro para investimentos, né, e deixa o dinheiro aqui dentro da empresa. Então são duas coisas que estão acontecendo. Estão querendo manter o dinheiro dentro da Petrobras, tá? E a segunda coisa estão querendo flexibilizar para voltar a ter uns políticos ali na cúpula, tomando as decisões, deliberando, né, sobre as votações da Petrobras ali, decidindo os rumos da empresa, o que ela vai fazer, aonde ela vai investir, né? E assim, essas duas ideias juntas me parece bastante perigoso, tá? É lógico que o mercado não reagiu bem, tá? Então, nos últimos dias a Petrobras teve realmente uma queda significativa nas ações, tá? Mas tem gente que ainda confia, né, que a empresa vai seguir lucrativa, vai seguir pagando os dividendos, né, vai seguir uma boa empresa para investir. Eu queria saber antes a sua opinião, né? O que você acha? Petrobras vai seguir como uma boa empresa para investir mesmo depois dessas notícias? O pessoal aqui está exagerando, né? Ou realmente a empresa perdeu o fundamento? O que você acha? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Bom, e ultimamente no Brasil está acontecendo bastante notícia que está mexendo o mercado aí, né? Teve essas notícias da Petrobras. E recentemente, né, se você olhar o último vídeo que eu gravei aqui no canal, foi sobre a alta absurda que teve
na taxa de remuneração de alguns instrumentos de renda fixa. Você ficou sabendo disso? Se você não está sabendo, a renda fixa está bastante mais atrativa em alguns instrumentos. Vou deixar esse vídeo aqui para você conferir. Se você gostou desse aqui, você vai gostar desse outro aqui também. Então clica nesse quadradinho aqui, eu te vejo no próximo vídeo. Foi um grande prazer gravar isso aqui para você. Grande abraço.